O Sly diz que parece que ela está vindo da academia, e ele fala que gosta muito de mulheres que malham. Ele pergunta como ela vai e por que ela está olhando assim para ele, e fala que ela não está dando nem a chance dele dizer alguma coisa, mas ela diz que não e fala que tudo bem. Ele fala que ela não precisa andar na rua. E ele diz, fala sério aqui, não adianta nem insistir. E ele entra no carro e diz que nós vamos ver o que vai rolar. Ela se aproxima dele e diz oi, e já ele pede para ela ir para o outro lado. E mesmo sem olhar para ela, ele pergunta o que aconteceu e ela diz oi para ele. Ele pergunta o que está rolando e ela diz que sente muito. E em seguida fala que ela não quis ser indiferente. Ele pergunta se ela não queria e fala que basicamente ela saiu correndo dele. Ela fala que estava apenas distraída, ele fala distraída. Ela fala que depois pensou melhor e que voltou para pegar o Instagram dele. E ele pergunta meu Instagram e pergunta por que ela voltou. E ela diz que admite que ela estava sendo um pouco superficial. E ele fala, cara, você estava indo para o outro lado da rua quando me viu. E ela diz que estava ocupada e pede desculpas pela atitude dela. Ela fala que estava distraída no telefone e ele fala, você estava distraída no telefone. Ele pergunta se ela ficou perdida e mais uma vez ela pede desculpa. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Brie. Ele fala que ele não curte esse tipo de jogo e ela fala que ela espera que ele possa perdoá-la. E em seguida diz que ela mudou de ideia. E ela fala que talvez ele possa levá-la para fazer compras. E ele fala, caramba, calma aí, eu tenho que te perdoar e ainda levar você para fazer compra. E pergunta como funciona isso. E em seguida diz que isso não faz nenhum sentido. Ela fala que assim eles vão poder se conhecer e ele vai ganhar a confiança dela. E ele pergunta te levar para o shopping e fala que ele não precisa ganhar a confiança dela. E em seguida pede para ela esperar e fala que ele vai sair. Ele já sai do carro perguntando o que ele precisa fazer para ganhar a confiança dela. Ele fala que é ela que está precisando ganhar a confiança dele. Ela fala que tecnicamente ele é um estranho e que ela está acostumada a ser mimada. E fala que não vai levá-la ao shopping só porque ela é bonita e fala que tem muitas mulheres bonitas por aí. Ela fala que assim ele vai poder conhecê-la, mas ele fala que ele deveria conhecê-la de graça. Ela fala que talvez eles possam sair para algum lugar e ele fala para ela entrar. Ele fala que, sinceramente, agora ele está um pouco confuso, e em seguida pergunta por que ela está jogando com ele. E ela diz que não está jogando. Ela fala que só está indo direto ao ponto, e ele pergunta por que ela não fez isso logo no começo. E ela diz que vai tentar compensá-lo por isso. Ela fala que, para começar, ele poderia levá-la para uma churrascaria e depois eles poderiam beber alguma coisa. E ele fala churrascaria. Ela fala que eles podem ir para o Drake's, ele fala Drake's e diz que nunca ouviu falar nesse lugar. E em seguida ela sugere um restaurante caro, mas ele fala que não come carne bovina e nem suína. E ela diz que tem certeza que eles devem ter algumas opções veganas e vegetarianas. E ela diz, vamos lá no Steak 48. Ele fala que eles podem ter um momento muito agradável no Chipotle, resumindo um lugar bem mais barato. Ele fala que eles podem sentar, conversar, mas ela continua insistindo nesse restaurante bem mais caro. Ele fala que ou então também eles poderiam ir numa cafeteria e fala que é um lugar bem mais econômico. Ela fala que dá pra perceber que ele não está querendo gastar dinheiro com ela e fala que não sabe. E diz que não tem mais certeza. Ela fala que ele está querendo economizar, mas ele tem esse carro. Ele fala que trabalha muito e também é consciente com o dinheiro dele, talvez por isso ele tenha um carro como esse. Ele fala que sinceramente ele não curte esse tipo de jogo e fala que quando ele tentou conversar com ela, ela já estava indo para o outro lado da rua. E ela fala que, sinceramente, ela pensou que ele fosse um morador de rua com essa roupa. E ele pergunta o que morador de rua, o que tem de errado com a minha roupa? Ela fala que depois que viu o carro dele, percebeu que não era. Ele pergunta se isso é uma brincadeira ou se ela está falando sério e pergunta o quê? E em seguida diz que isso é muito louco. Ela fala que depois resolveu dar uma chance para ele. Ela fala que claramente deu para ver que ele é um homem trabalhador. Ele fala que definitivamente
realmente ela só está interessada no que ele tem, e fala que isso é muito lamentável. Ela pergunta se é isso que ele pensa e ele fala que é. Ele fala que ela não quis conversar com ele até ver o carro dele, e fala que ele sente que agora eles não têm muito para conversar, e que com certeza ele não tem nada para oferecer para ela. Ele fala que ela é muito bonita, mas que ela precisaria muito mais do que isso. Ele fala que ela pode sair do carro dele e em seguida pede para ela não tocar nele, e ela diz que para ela tanto faz. O Nair pergunta como ela vai e também pergunta qual o nome dela. Ela diz que não tem nome e ele pergunta por que ela está agindo assim. Ele fala que ela não precisa ser rude e que ele vai falar com ela rápido. E ela diz, não, tô bem, bebê. Ele pergunta se ela não está interessada e ela fala que não está. Ele fala que então tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele caminha em direção ao carro e fala que ela fez a escolha dela. Ele fala que ela já está voltando, mas que ela disse que não estava interessada, e pergunta se não foi isso. Ele fala que isso é uma loucura e que ela já está voltando com outra postura. Ele fala que nós vamos ver o que ela vai dizer. Ele pergunta e aí, e ela diz oi pra ele. Ela fala que o nome dela é Mandy e pergunta qual o nome dele. Ele pergunta por que ela voltou, e ela diz porque ela achou que ela foi muito rude com ele. Ele pergunta se ela também achou isso e fala que ela não quis dizer o nome pra ele. Ela fala que é verdade e ele fala que ela deveria ter sustentado a decisão dela, mas ela diz que não e pergunta por que ele está agindo assim. Ele fala que ela não estava interessada, mas ela diz que não e fala que não foi bem assim. E ele pergunta como não. E mais uma vez ela diz que não e ele fala que foi o que ela disse. Ela fala que ela disse, mas que agora ela pensou melhor e resolveu falar com ele. Ele fala que ele foi um cavalheiro no começo e pergunta se ela não acha. Ela diz que realmente foi e ele fala que por outro lado ela foi rude. Ela pede desculpas e ele pergunta se ela está arrependida. E ela diz que está. Ela fala que isso não vai acontecer novamente. E ele pergunta, não vai acontecer novamente. E em seguida ele pergunta, e aí? Ela pergunta o que ele ia fazer, ele fala que ia sair para comer alguma coisa. Ela pergunta se ele ia sair para comer e pergunta qual o nome dele. E ele diz que o nome dele é Nair. Ela fala que é um prazer, ele fala que é um prazer para ele também e pergunta da onde ela é. Ela fala que é de Nova York, ele pergunta se é e pergunta quanto tempo ela está ali. E ela diz que há 2 meses. Ele pergunta por que ela veio para ali e ela fala que pelas oportunidades. Ele fala que estava tentando conhecer, já que ele também é novo por ali, mas que ela nem sequer deu uma chance. Ela fala que muitas pessoas se aproximam dela e diz que fica complicado. Ele fala que ele não é os outros caras e que ele não pode ser penalizado pela atitude de outras pessoas. E ela diz que agora é ele que está sendo rude com ela. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que vai sair. Ela pergunta se ela pode se ajuntar a ele e ele pergunta se ajuntar a mim, mas ele fala que ainda não tem certeza se é isso que ele quer. Ela pergunta por que não e ele fala que eles precisam conversar primeiro e fala que depois disso, talvez. Ela fala que eles podem conversar e ele pergunta por que ela resolveu voltar. Ela fala que voltou para ter uma boa conversa com ele. E ele fala, agora você quer conversar comigo? Ele pergunta se o nome dela é Mandy e ela fala que é. Bom, e já nesse momento ela fala que eles poderiam sair para comer. Ele pergunta sair para onde, ela fala que eles poderiam ir no Nobu. Ele fala Nobu e diz que agora ele não tem tempo para isso. Ele fala que talvez eles pudessem fazer alguma coisa rápido e ela pergunta rápido como. E ele começa a citar ali algumas lanchonetes, mas ela diz que não gosta de lanchonetes. Ele fala que, como ele disse, ele não tem tempo e que no Nobu eles precisam sentar, esperar, e fala que ele não tem muito tempo para desperdiçar agora. Ela fala que prefere outro lugar e ele pergunta o que ela gosta de comer. E ela diz que ela gosta de frutos do mar. Ele pergunta se cada um vai pagar a sua e ela fica ali pensativa. E como ela fala que não, ele pergunta por que não e ela diz porque ele é o homem. E ele pergunta, eu sou o homem? Ela fala que ele precisa cuidar dela. E ele pergunta, cuidar de você? E diz que nem a conhece. E pergunta como assim cuidar dela. Ela fala que ele precisa cuidar dela, mas ele diz que ela não é a mulher dele. Ela fala que eles podem mudar
mudar isso, e ele pergunta: podemos mudar isso? E mais uma vez diz que não a conhece. Ela fala que é por isso que eles precisam se conhecer, e ele pergunta se ela está brincando. E ela diz que não está brincando, e ele pede para ela esperar. Ele fala que não curte esse tipo de jogo, e ela fala que não está jogando. Ele fala que eles ainda não se conhecem, portanto seria mais justo cada um pagar a sua. Ela fala que ele está querendo conhecê-la, e ele fala que ela também está querendo conhecê-lo, e diz que isso precisa ser mútuo. Ele pergunta se não é isso, e ela fala que é. Ele pergunta então por que ele precisa pagar a conta. E quando ela começa a se explicar, ele vai embora.